Fala, gente, que bom que a gente está junto aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com o André, eu sou o Vinícius e a gente continua esse nosso bate-papo. Se você chegou agora, você viu o início da nossa conversa, o tema que a gente está tratando esse mês, né, André? A grande comissão e não uma sugestão. E hoje a gente vai dar continuidade ao primeiro vídeo que já foi gravado. Se porventura você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou te dar uma orientação. Para aqui, volta lá, assiste o primeiro vídeo, porque a gente falou o seguinte: a autoridade de quem envia. E é muito importante que você entenda esse primeiro capítulo para você conseguir compreender o que a gente vai falar hoje, né, André? Mas antes eu queria falar sobre essa comissão, grande comissão. Tem nada a ver com venda, não tem nada a ver com grana, não é comissão no seu bolso. Gente, a grande comissão é de um Deus criador que enviou seu filho. Ele mesmo estava numa missão de reconectar toda a existência a ele mesmo, porque estava perdido, né? E essa grande comissão, gente, não é uma opção, não é uma sugestão para a sua vida. Todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus tem uma grande comissão, um grande chamado, né? Que a gente vai ver qual é o chamado hoje. Qual é o tema de hoje, André? Hoje é uma missão definida, né? A declaração de Jesus acerca da missão que todo aquele que se reconecta a Deus através da obra de Cristo é dada essa missão. É isso que a gente... Primeiro a gente viu então a autoridade de quem envia. Esse que envia é o próprio Deus. Então ele tem autoridade sobre toda a existência, sobre a minha, sobre a sua vida e sobre a missão que ele está agindo no mundo, certo? Exatamente. Então, autoridade de quem envia. E hoje uma missão bem definida. Exato. Então ele envia para fazer o quê? Exatamente. E o que Essa ele envia? é a palavra. Então, olha, o nosso foco está sendo um texto, Vinícius, a gente está se baseando, toda essa conversa, num texto que os autores, os estudiosos, não os autores, os estudiosos das Escrituras, colocam ali essa passagem em Mateus 28, a partir do verso 18, como a grande comissão. Então, a gente vai projetar para que a gente leia ela de novo e vai ler outras passagens para perceber assim, como essa missão, né? Comissão quer dizer a tarefa dada aos discípulos. Os discípulos de todas as épocas, aqueles primeiros discípulos, mas isso é aplicável a toda a igreja ao longo dos séculos. Então, que texto é esse? Vamos ler. Mateus 28, o verso 18 diz assim, ó: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, né, já que essa autoridade, eu tenho essa autoridade, eu mando em toda a realidade, e inclusive em vocês agora, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Qual é a missão? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão. E é interessante que alguém poderia falar assim: poxa vida, eu queria entender melhor como que os outros evangelistas eles descrevem essa missão dada. É muito curioso. Eu vou colocar para vocês essa aqui, sim. Mateus capítulo 24, no verso 46 e 47 diz assim: e disse-lhes, no caso Jesus, disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Tá, vamos ver agora como que o evangelista Marcos descreve essa mesma missão, Vinícius. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Por último, o evangelho de João, capítulo 20, verso 21. E disse-lhes Jesus outra vez. Depois da ressurreição, Jesus aparece, de acordo aqui com essa ótica de João, ele dá aquela filmada e tira essa fotografia e registra essas palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, isso que a gente leu em Mateus capítulo 28, Vinícius, é a grande missão. A gente chama, tem um professor lá de São Paulo, um pastor da igreja presbiteriana,
o professor Schum, ele diz assim que essa é a missão primordial. Essa é a suprema missão de todo discípulo. Qual é essa missão? Ir e fazer discípulos. É sobre isso. Então, assim, por que a gente chama de uma missão definida? Porque ela não é abrangente, ela é muito clara. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sair pelo mundo, anunciar a boa notícia, contar o que Jesus fez, para que o quê? Para que outras pessoas reconheçam a autoridade de Jesus, tenham a sua mente mudada, o seu coração mudado, a sua vontade mudada e se submetam a Cristo Jesus e passem a segui-lo. Essa é a missão definida. Eu estou um pouco preocupado, André. Parece que é fácil, né? Vão e façam discípulos. Eu quero chamar quem está assistindo a gente. Você que já está há muitos anos numa comunidade de fé, você que está há muitos anos numa igreja, ou você que nunca foi ou foi esporadicamente e está assistindo essa mensagem. Isso que a gente vai falar aqui parece óbvio, mas não é, André. Tem muita gente que não entendeu de forma clara o que é essa missão. Vão e façam discípulos. Tá, o que é isso? Ir fazer discípulos. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais esse ponto. O que é fazer discípulo? O que é fazer discípulo? Ótimo. Então, a ideia é o seguinte: um seguidor de Jesus é denominado nas Escrituras como um discípulo. É alguém que reconhece a autoridade de Jesus, é alguém que passa que tem um mestre. A observar as palavras de Jesus como um mestre, como um Senhor, como a suprema autoridade, e passa agora a ter a vida centrada em Cristo, onde as palavras de Jesus, as prioridades de Jesus, os ensinos de Jesus, a vontade de Jesus agora são aquilo que norteia a minha vida. Isso é um discípulo. E aí, como que ele se tornou um discípulo? Porque um dia chegou uma boa notícia para ele. Uma boa notícia do estado dele, de como ele está em rebelião contra Deus, de como que ele está caçando felicidade, esperança e paz em lugares que não vão dar felicidade, esperança e paz. E de repente ele descobre, porque alguém contou a obra maravilhosa desse Jesus que ressuscitou e está vivo e está agindo no coração. E pelo milagre da graça de Deus, essas notícias, esse testemunho, esse ensino fez com que a pessoa de repente falasse assim: uau, entendi, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus. E essas pessoas começam a fechar os olhos e se relacionar com Jesus e amá-lo e querer descobrir mais sobre ele. E ela começa a falar assim: vou seguir essa voz, vou seguir esse ensino, vou viver para ele. Pronto, aí, Vinícius, um seguidor de Jesus foi feito. Um discípulo, a palavra discípulo é essa, um seguidor. Um seguidor foi feito. Então, quando Jesus está falando para a gente assim: vão e façam um discípulo, ele está falando assim: olha, Vinícius, essa obra que eu estou fazendo na sua vida, perdoando seus erros, mostrando para você o amor, te fazendo conhecer a verdade sobre a vida, e essa verdade é que Deus é o centro da vida e não você, e isso agora te dá paz, isso te dá esperança, e isso te dá visão de futuro, e um futuro que vai ser para sempre na minha presença. Tudo isso que eu estou fazendo na sua vida, esse amor, essa misericórdia, essa esperança, agora você sai e vai repartir com outros, porque eu vou tocar a vida das outras pessoas a partir da sua vida. Então essa é a missão. Faça discípulo, é isso. Vem, convide outro, chame outros, porque é assim que eu vou tocar a vida das pessoas, a partir da sua vida. E Deus isso é para todo mundo, então. Isso é muito legal. Eu não preciso fazer um curso de teologia numa faculdade, tá super preparado com toda a obra teológica para apresentar. Não é isso. Não é isso, não é isso. Essa é para todo mundo. É curioso e é legal você falar isso daí, porque quando a gente fala desse assunto, vão e pregue, né? Eu não falo desse assunto, eu estou lendo a Bíblia, o texto que não fui eu. Jesus falou assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então essa palavra é aplicada, Jesus nos enviou. E como que ele envia? Ele disse: vão. Ele está mandando você sair e ir. E ele fala: vai e faça o quê? Vai e anuncia. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim, e descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Olha que outra expressão. Então tem testemunhar, pregar, fazer discípulo. São palavras que compõem esse conjunto de coisas que vão fazer a gente contar para outras pessoas. Por quê? Porque é assim que Jesus vai tocar outras pessoas. E legal isso que você está falando, Vinícius. Isso não é tarefa para mim exclusiva. Ah, André, você é pastor.
você tem que fazer isso. Vinícius, você é estudante de teologia, você está preparado para fazer isso? Não, essas palavras não são para um grupo específico de pessoas super capacitadas. Esse é um comissionamento para todos. E é ruim que eu acho mesmo, eu acho que o Brasil, Vinícius, ele foi influenciado, bastante influenciado pela noção de mundo católica romana. E a espiritualidade católica romana, ela faz uma divisão entre o clero e o povo. E o clero é o pessoal que está mais perto de Deus, responsável pelas coisas sagradas. Eu preciso deles para me aproximar de Deus. Exatamente, eles como se fosse um elo. Então, eles são as pessoas sagradas que são habilitadas para fazer as coisas sagradas. Mas isso não é um problema de agora. Esse é um problema que a igreja cristã sofreu por um tempo com muita força. Tanto que no momento da reforma protestante, uma das coisas que foram ensinadas foi que o sacerdócio, essa relação de estar diante de Deus e falar de Deus para as pessoas, as escrituras ensinam que o sacerdócio agora, pela obra de Cristo, ela é de todas as pessoas que conhecem a Cristo. Mas de um jeito ou de outro, essa cultura de que existem as pessoas sagradas foi colocada na mente das pessoas. E isso, às vezes, é o que faz com que muitos discípulos verdadeiros, honestos, que não tomem para si esse comissionamento, porque eles acham assim, não, eu sou tão pouco capacitado, isso não é para mim, isso é para você. Você sabe falar, Vinícius, você tem que ter coragem de falar diante de uma câmera, você é a pessoa para fazer isso. Eu não. E não é isso, Vinícius. Todas as pessoas, você que está ouvindo hoje aqui, essa palavra, eu vos envio, essa é a palavra para você. Jesus está te enviando. E Ele está te enviando como o Pai o enviou. Olha que grande desafio. Isso é um presente. Mas como Ele envia, Ele também capacita. Então tá, se Ele também capacita, você está ouvindo isso aí agora. Mesmo ouvindo, entendendo a grande comissão, que o chamado é para todos, inclusive, para você que está vendo, e alguém assim fala assim, eu não vou obedecer isso aí, eu não quero, eu tenho vergonha, não estou afim, eu não vou obedecer essa ordem de fazer discípulos. Ou, ampliando um pouquinho mais, André, aqueles que já fazem parte de uma caminhada, mas que entendem que é o pastor ou o padre que tem que fazer isso e eu não tenho que fazer. Isso aí tem uma função numa igreja, um evangelista, um missionário. É para eles que tem que fazer, não é para mim. Qual a consequência disso, André? Dá pra gente trazer à luz isso? Primeiro, porque tá errado, né? Tá errado. Então, assim, primeiro, eu acho que a pessoa precisa entender assim, que hoje Jesus está aparecendo para ela, a palavra de Deus está sendo exposta e Jesus está dizendo para você, me dada a tua autoridade, vai e faça discípulo. Então, primeira coisa, eu acho que cada um de nós precisamos ser colocado na situação seguinte, quando eu digo assim, eu não vou fazer, eu estou dizendo para Jesus assim, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o poder, mas eu não vou obedecer não. Eu acho que nenhum discípulo em sã consciência vai conseguir dizer isso para Jesus. No máximo ele vai ter que dizer assim, Senhor, eu entendi o recado, me ajuda. Eu entendi o recado, eu não sei como fazer. Eu entendi o recado, mas eu não sei falar. Me ajuda a saber como encaixar isso na minha vida e como eu viver. E a gente vai falar... Eu quero fazer uma pergunta só sobre isso, tá? Ótimo. Então, essa pessoa precisa falar com Jesus. Eu acho que essa resposta, ela não adianta ela cruzar o braço, virar as costas e falar assim, não vou me envolver com isso. Ela precisa. E eu acho que essa aqui é uma oportunidade maravilhosa. Agora, se isso é verdadeiro, também uma outra coisa precisa ser adicionada, Vinícius. Qual? Existem pessoas com dons. A Bíblia fala que Deus deu dom de evangelista. Tem pessoas com um chamado específico e com dons e capacidade que tem pessoas que param na fila do mercado, uma pessoa dá bom dia para ela bom dia mesmo, que dia lindo que Deus fez, né? Daí a pessoa fala, é verdade. Você fala assim, você sabe que essa coisa linda desse dia, Ele quer fazer no seu coração? Do nada.
A pessoa mal falou com ela, ela já está evangelizando. Você vê que ela tem um dom, e isso é maravilhoso. Mas ela que tem o dom, foi comissionada também, ela está obedecendo o chamado. Mas quem não tem o dom, Vinícius, também foi chamado. E isso é importante. A gente precisa lidar com isso. Nós todos fomos chamados. E daí assim, eu penso assim, qual é a consequência? Quando eu não quero obedecer, a consequência é viver em rebelião com o maior amor da minha vida. Porque eu não sei se vocês sabem, e se a gente lembra disso o tempo todo. As escrituras falam assim, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando eu falo assim, olha, eu não vou participar, eu estou dizendo assim, ó, Senhor, o Senhor que é o maior amor da minha vida. O Senhor que é tudo para mim, o Senhor que é a minha realização, o Senhor que é a vida para mim, o Senhor me ressuscitou, o Senhor me tirou da morte, o Senhor me tirou da mão da escravidão do mal, o Senhor me trouxe paz, o Senhor me levou para a presença do Senhor gloriosa, o Senhor perdoou os meus erros, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não vou fazer o que o Senhor está me mandando. Então é uma crise instalada e eu acho muito legal se hoje essa crise está sendo instalada para alguém, porque é uma crise para mim. É uma crise para mim, eu percebo no meu coração vários momentos que eu não quero obedecer. Eu quero fazer outras coisas da minha vida. Eu não quero me indispor com pessoas que eu não conheço, que pode me retaliar, pode me achar fanático, que pode achar que eu estou afrontando a liberdade religiosa delas, o direito delas pensar diferente, que elas vão me achar antipático, que elas vão me... Eu estou preocupado com o meu orgulho, com a minha imagem, com se essas pessoas vão me querer por perto ou não, porque eu vou falar de Jesus. São um tanto de problema, mas daí quando eu coloco tudo isso aí, vou apresentar para Jesus, ele fala assim, André, você me ama? Se você me ama, obedeça as minhas palavras. Porque as escrituras dizem assim, ó, Vinícius, aquele que guarda os seus mandamentos, esse é que ama o Senhor. Amar o Senhor é guardar os mandamentos dele, é obedecer a voz dele. Então não tem jeito, não tem escapatória. Somos missionários. Consequências, a gente vive em rebelião. Consequência, a nossa vida começa a perder significado, porque de verdade, para um discípulo de Jesus, a obra mais gloriosa da vida dele é participar do que Deus está fazendo no mundo, dessa obra gloriosa de reconciliação. Como ser um discípulo e não me engajar com a principal obra de restauração que Deus... Que significado tem a vida? Então perde significado, tem outra coisa, ganha frieza. Porque que oração mais poderosa eu posso fazer na vida, Vinícius, senão oração para que o mundo seja redimido? Aí eu fico numa vida de manutenção, querendo que Deus cuide dos meus negócios, querendo que Deus cuide da minha saúde, querendo que Deus cuide do meu conforto. E Deus dizendo assim, olha os campos estão brancos para a ceifa. Eu falei, não, Senhor, não quero olhar não. Queria que o Senhor desse um jeito para mim pagar minhas contas, queria que o Senhor desse um jeito, tirasse essa pandemia logo, porque eu estou a fim de no próximo verão ir para a praia e não ter lockdown. Eu quero que o meu negócio cresça, porque eu quero prosperar, eu quero ter mais dinheiro e trocar de carro. E daí eu começo a envolver e colocar pautas para Deus, que não são as pautas que Deus está envolvida, e não são as prioridades dele. Olha que vida. Então assim, é uma vida que ela começa a entrar em colapso. É como se Deus estivesse numa grande engrenagem fazendo uma obra gloriosa, mas eu estou aqui no parque de diversões querendo fazer uma brincadeira à parte. E estou aqui bravo, beiçudo, porque Deus não me trouxe o sorvete. Então assim, são muitos problemas, isso gera frieza, isso gera falta de sinergia entre o trabalho da própria comunidade de fé. Por quê? Porque a comunidade de fé, os pastores, os líderes estão querendo me mobilizar para aquela coisa e eu estou aqui segurando que nem uma âncora e falando assim, não vou, por isso não entendo por que tem que contribuir, não entendo por que tem que orar, não entendo por que tem que participar. Por quê? Porque eu estou desplugado. E daí eu fico assim, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão desanimado? Por que a vida é tão pouco apetecida? Oh Deus, o Senhor não olha para mim. E Deus está falando assim, olha, eu estou fazendo algo no mundo e você seria muito realizado se você me amasse com mais intensidade, se envolvesse. A compreensão do amor e do perdão na cruz, essa falta também faz com que a gente não desfrute de perdão. Eu não sei se você já passou por isso, André, de se sentir hipócrita. Cara, eu estou com um monte de coisa errada na minha vida, como é que eu vou falar de Deus? Eu estou errado, eu vou fazer errado se eu falar do amor de Deus se a minha vida está meio bagunçada. A falta de desfrutar esse perdão também faz com que eu não obedeça. Exatamente, Vinícius. E aí o ponto você vê como que... Eu tenho conversado com várias pessoas e aprendido também isso, como que a gente tem que viver a realidade do Evangelho todos os dias. Eu não estou falando aqui hoje e dizendo para as pessoas fazerem isso porque eu sou o melhor exemplo disso.
Não, eu sou um pecador perdoado. E aí eu acho que quando a gente tem noção de que evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas, não é apresentar o meu modelo de vida. Evangelização não é falar para as pessoas, olha, a minha vida agora está toda correta e eu sou perfeito e eu quero te dizer, muda de vida, seu pecador. Não é isso. A evangelização, uma grande definição que eu achei linda um dia, é o seguinte, é eu dizer para o outro, evangelizar é um mendigo, um pobre, um necessitado, dizer para outro mendigo, pobre, necessitado, onde tem comida. Eu não estou dizendo para a pessoa viver, evangelizar não é viva uma vida correta, não. Evangelizar é o seguinte, tem amor e perdão para você. Eu desfruto disso todos os dias, eu sou perdoado e amado, e você pode ser também. Muda, você está percebendo? A falta de vivência, às vezes a falta de entendimento do evangelho, trava, porque daí eu estou assim, eu não vou falar porque eu não tenho moral. Não, eu tenho que viver o perdão e arrependido todos os dias, e eu posso daí falar para você, ei, você pode se arrepender também. Por quê? Porque é assim que eu estou vivendo. Então o evangelizar não é oferecer um padrão de vida. Evangelizar é oferecer perdão e esperança do Deus que reconcilia e nos transforma. Ele está me transformando, vai te transformar. Então não se trata de eu ter moral para falar. Se trata de eu estou desfrutando perdão e eu posso te falar do perdão de Deus. Cara, que assunto abrangente, né? É por isso que aquele professor, pastor Ronaldo Lidório, num congresso, certa vez, perguntaram para ele qual que é a primeira missão da igreja. Certamente a gente falaria que é ir fazer discípulo. Ele fala, não. Primeiro a igreja tem que morrer. Depois que ela morre, nasce em perdão, ela vai e faz discípulos. E agora eu quero te perguntar, o que move você, alguém que está assistindo, a ir e fazer discípulos? O que move um discípulo de Jesus, um cristão, a fazer discípulo? Legal, acho que muito bem posta essa pergunta, Vinícius. Primeiro, é essa clareza aqui, de que é uma missão dada. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Eu preciso de uma direção. De repente a pessoa está aqui ouvindo assim, eu não tenho uma direção para a minha vida. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus quer? Eu tenho certeza. Se eu fosse um profeta desses que tem aí espalhado, sei lá se é verdadeiro ou não, né? Não sei. Não conheço todos, não consigo todos. Mas eu diria assim, eis que te digo, a tua missão é anunciar o Evangelho. Essa é a direção. Mesmo bagunçado, é a direção para a sua vida, é o alvo da sua vida, é contar boas novas. Tá, mas a pergunta, ela não para aí, porque isso é direção. Agora, o que potencializa, o que dá força, o que enche a alma para fazer a gente conseguir cumprir essa missão? Eu diria assim, o relacionamento contínuo com Deus, de perceber assim a majestade, a glória. Porque assim, Vinícius, quando eu penso assim, André, você tem que cumprir essa missão. Olha, eu tenho muitas barreiras interiores para cumprir essa missão. Eu tenho a minha rebeldia, eu tenho as outras prioridades que eu invento, eu tenho as desculpas de que tem pandemia, eu tenho as desculpas de que meus amigos não vão querer ouvir falar disso, de que os meus familiares acham isso uma conversinha muito chata. Eu tenho muitos motivos para não fazê-lo. Então daí, onde eu tenho descoberta? Eu tenho descoberto que Deus nos fez para adorá-lo. A felicidade é viver com Deus. À medida que a gente vai se envolvendo com Deus e de que a gente descobre e se deslumbra, fala assim, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. A gente tem aquele sentimento muito parecido com a mulher samaritana que sai, venha conhecer. Se esse aí não é o profeta, porque ele falou tudo sobre a minha vida. Ela estava deslumbrada com Jesus. E saiu correndo contar a boa notícia porque ela se encontrou com o Senhor. Vinícius, é a nossa experiência contínua com essa grandeza de quem é Deus que enche o meu coração. E daí quando eu me deparar com uma pessoa, aquilo vai começando a queimar no coração, porque a Bíblia fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Esse coração cheio de Deus, vibrante com Deus, o camarada começa a falar comigo, e de repente eu falo, Deus, tu me coçando. Cara, eu tenho que falar uma coisa para você. Deus te ama e ele pode mudar a sua realidade. Creia nele, confesse ele, Jesus fez algo para você. E vem palavras, é evidente que eu sei falar um pouco mais que algumas pessoas, mas mesmo quem não sabe falar, vai ter o coração pilhado, porque assim, a grande questão, Vinícius, se eu tenho um remédio que mudou a minha vida,
que curou a minha alma, e eu tô diante de uma pessoa e eu percebo que ela tá definhando, que ela tá morrendo, e eu tenho um remédio aqui. Rapaz, eu não preciso saber falar muito. Eu vou dizer assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Oi, Jesus quer te salvar. Pronto. Ou eu vou anotar um recado, né? Não sei falar, mas eu vou dar um recado aqui. Não consigo anotar, não consigo falar, mas o meu coração está pulsando de vontade de eu falar assim, ó, ela precisa ser transformada. E isso vai sair, vai aparecer. Mas detalhe, é pela vida com Deus. Então primeiro é a direção. Segundo é essa vida com Deus que vai dar força pra gente. Você falou um lado lindo, que é o lado amoroso. Mas também tem os casos mais pesados, né, André? A consciência do quanto foi salvo, como aquela mulher que chora aos pés de Jesus, a consciência do inferno, da condenação, também move a gente a fazer isso. Pô, eu sei que tem uma condenação horrível, eu preciso avisar os meus amigos que eu não quero que eles fiquem lá, permaneçam lá, vem pra cá. Isso também deve mover a gente, com né? Com certeza, sim, isso aí tem que pilhar, porque, imagina, eu acho que um dia eu li algo assim, ó, evangelizar é você avisar para a pessoa que tá vindo um trem em alta velocidade na direção de onde ela tá, porque ela tá pisando em cima do trilho. Evangelizar é você falar para a pessoa, ei, sai daí porque o trem vai te pegar. E esse trem é a condenação. É a condenação acerca da rebelião dela, da vida dela autocentrada, de ela não olhar para o Criador, entendendo que Ele é o dono da realidade. E essa oposição dela a Deus. Então, evangelizar é isso, é baseado nessa coisa. Olha, você é amor a Deus. Evangelizar primeiro é amor a Deus sobre todas as coisas. Depois é amar ao próximo como a ti mesmo. Fala assim, poxa, eu fui resgatado, tão grande salvação, preciso te contar. Para pegar pesado, né, André? Será que existe amor na sua vida se você sabe disso e não pratica? Pesado, né? É pesado. André, pesado, mas é importante. Tá, porque de repente essa conversa é pra gente se arrepender também. A gente falar assim, Senhor, muda aqui. Não tenho esses negócios, não sinto, não consigo fazer, não me interesso por isso. Preciso que o Senhor mude meu coração. É que a gente está gravando, senão a gente já teria parado na segunda pergunta para orar e pedir perdão. André, se alguém está ouvindo agora e fala assim, beleza, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer ao Senhor, mas eu não sei, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho um monte de bloqueio aqui, eu sou tímido pra caramba, não sou a pessoa do mercado que consegue com facilidade falar. O que eu faço? Me dá um rumo, como que eu começo? Então, acho legal. Primeiro, ela entender, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando para fazer isso daí. Preciso fazer isso aí. Aí ela começa a perceber assim, ó, poxa, essa é a motivação do coração. Motivação do coração. Então agora no trato com todas as pessoas, ela começa a falar assim, Deus... Porque a missão não é simplesmente pegar e ir para outro país. Não, a missão é onde você está inserido. Primeiro é o compromisso de coração. Sim. Eu tenho que ter um compromisso de coração, de fazer discípulos, de anunciar. E daí a gente vai descobrir assim, como se faz isso? Isso se faz de diversas formas. Isso faz orando. Eu acho assim, essa é a principal. Primeiro orando, se arrependendo. Eu orando, me arrependendo. Senhor, eu não estou obedecendo essa missão. Essa é a primeira coisa. Senhor, eu preciso obedecer essa missão. Okay. Me ajuda. Senhor, eu preciso ter amor pelas pessoas. Amor pelo Senhor e amor pelas pessoas. Faz isso aumentar. Então, orações de evangelização, orações de missão precisam começar a fazer parte. Porque é abismal, peraí, eu amo o Senhor, eu quero amar o Senhor e eu preciso obedecê-lo. Isso precisa fazer parte. E aí, à medida que isso vai crescendo, Vinícius, a gente começa a ter uma outra postura. Peraí, eu estou me relacionando com a pessoa no mercado, da farmácia, na escola, levando as crianças, e aí eu me deparo com pessoas que eu não sei que vida elas vivem, mas aqui no coração eu já posso, Senhor, salva essa pessoa. Senhor, promove salvação para as pessoas. E aí eu tenho relacionamentos mais próximos que eu estou em oração por elas. E aí eu começo a criar situações, há chance de eu criar situações para que eu não sei falar, mas o Vinícius sabe falar. E é bem provável que quem nos ouça tenha algum amigo, algum contato que sabe comunicar bem o Evangelho. Agora a gente, vamos supor, poxa, tem esses vídeos aqui sendo gravados. Tem mensagens que podem ser publicadas no WhatsApp, mensagens que podem ser publicadas no Facebook, nas mídias sociais com esse interesse.
Você vê assim, ó, há um ímpeto das pessoas em publicar todo tipo de coisa nas mídias sociais. A grande pergunta, por que os discípulos de Jesus não colocam um compromisso semanal de falar assim, ó, eu vou anunciar nesse grande corredor chamado Facebook ou Instagram alguma coisa relacionada ao amor de Deus? Olha que coisa! Eu tenho amigos próximos, ou eu não tenho amigos, mas agora eu vou começar a fazer amizades com outras pessoas. Ser intencional nisso aí. Para que elas fiquem perto de mim. E aí eu começo a orar, Vinícius, para que a vida de Cristo apareça em mim. Para que de alguma forma, algum momento, aquele amigo se aproximando, vendo a vida de Cristo em mim e percebendo, poxa, tem bondade, tem amor, tem arrependimento, é um cara que mostra as fraquezas dele, mas não é sem vergonha com essas fraquezas, ele está arrependido. Aí aquele amigo fala assim, André, eu estou aqui há um tempo já na sua casa convivendo com você, por que você é tão diferente assim? Daí eu falo, meu Deus, apareceu a chance, não sei falar. Eu falo assim, ó, eu tenho a resposta disso, mas eu não consigo falar para você, eu vou convidar um amigo meu para vir aqui. Daí você convida o Vinícius. Você convida o Vinícius para contar essa boa notícia. Então o detalhe, Vinícius, não é um impedimento de falar. O grande detalhe é que não há às vezes no coração dos discípulos, talvez o seu, aquela coisa assim, olha, é a missão da minha vida, eu preciso me atentar para isso e me relacionar com toda a esfera da realidade possível com esse interesse. Sabe, eu vejo pessoas no ambiente comercial, Vinícius, e o ambiente comercial é muito bacana, pessoas habilidosas no comércio, quando chega qualquer pessoa perto do comércio dela, ela só enxerga uma coisa, cliente. Às vezes o camarada está indo lá para pedir água, ele quer vender o produto para ele. É uma ilustração boba, mas assim, eu acho que no olhar de um discípulo, ele devia estar assim, será que essa pessoa com que eu estou me relacionando adora o Deus que eu adoro? Se ela não adora, eu preciso ajudá-la nisso. E aí a ajuda vão ser múltiplas. Daí eu posso, ideias não faltam. Compartilhar vídeo, compartilhar mensagem, sobretudo, orar. Todos que estão aqui podem orar. Orar, falar, Senhor, converte, Senhor, dá oportunidade, Senhor, abre o coração, Senhor, coloca um evangelista bom perto dessa pessoa. Eu posso coletar dessas pessoas pedido de oração, coisa que a gente tem feito com os vizinhos aqui da igreja. Você tem um pedido de oração? É impressionante, as pessoas não negam isso, Vinícius. Você está vendo? Então, eu acho que o grande detalhe não é falar. Existe um universo de coisas, o que precisa estar, a criatividade não para, o que precisa estar é o coração explodindo assim. Eu olho para a pessoa e falo assim, Jesus me deu uma missão com relação a essa pessoa e eu preciso cumprir. Então o que você está dizendo é que discípulo faz discípulo, é correto afirmar isso? Então quem está assistindo é um discípulo, ele vai fazer outro discípulo, como que é isso? Sim. Discípulo de quem? Meu? Aí do mestre? Como que é? Somos discípulos de Jesus. Parece óbvio, mas não é. Não é óbvio. Somos discípulos de Jesus e temos que fazer discípulos para Jesus. Não é discípulo do André, Deus me livre. É discípulo, eu tenho que fazer discípulos para Jesus. Então é verdade, discípulos porque a gente vai compartilhando e outras pessoas vão se achegando. Um dia uma pessoa me evangelizou. Na verdade, essa pessoa nem me evangelizou direito, ela me convidou para ir para a igreja. Olha aí que coisa que todos nós podemos fazer. Convidou para ouvir a mensagem na igreja que ela ouvia. E quem me evangelizou foi o pastor dele, não foi nem ele, mas ele estava lá junto e me chamando para ir para a igreja. Hoje ele é pastor também. Mas podia ter sido ele, né? Mas assim, ele participou, ele se envolveu, mas ele não fez sozinho. Ele me levou para a igreja. Então, todos nós, a comunidade dos discípulos, estão fazendo discípulo. Esse momento aqui de ouvir a palavra, de ser instruído, é hora de discipulado. Por quê? Porque o Mestre, o Senhor Jesus, deu chance da gente meditar na voz dele, na palavra dele. E ele está convocando discípulos para cumprir a missão. Isso aqui é discipulado. Então, discípulos fazem discípulos sim, mas a comunidade dos discípulos também participa desse discipulado. Então, beleza, para a gente finalizar. Tô assistindo, agora veio informação para mim, e a gente sabe que essa informação vem junto com o poder de Deus. Estou sendo conscientizado que eu devo fazer isso. Modo prático, André, como é que eu começo? Começa indo para frente do espelho
olhando para si, falando assim, ó, você é um missionário. Deus te disse, André, o André tem que ir para frente do espelho e falar assim, eu sou um missionário. Você é um missionário. É isso. Por que é um missionário? Porque Deus tem uma missão. Você é um missionário. A grande questão é, poxa, que tipo de missionário eu tenho sido? E aí, depois de olhar para o espelho e falar isso, a gente precisa dobrar o joelho. Dobrar o joelho e falar assim, Senhor, eu não sei direito. Eu nunca me envolvi nisso dessa forma. E eu preciso que o Senhor me ajude a mudar. E eu preciso de uma nova jornada. Mas eu preciso continuamente agora cumprir. E de repente essa fala que você disse para o espelho, você é um missionário, poderia virar uma anotação na sua Bíblia ou em um documento importante assim, ó. Agora que sei que Deus me chamou para ser um missionário, como vou viver a minha vida? E pedir para Deus ir explicando e ensinando no dia a dia como que a gente pode viver essa vida. Porque eu sou um missionário, onde começo isso? Eu sou lá em casa, Vinícius. Os meus filhos precisam ser evangelizados e discipulados por mim. A minha esposa precisa ser discipulada por mim. A minha casa é o meu primeiro ambiente, a minha família, os meus vizinhos. Mas aí como eu me relaciono no trabalho, como eu me relaciono nos negócios, como que eu vivo a vida agora sabendo que eu sou um missionário, que tenho uma missão. E essa missão não se trata de Deus viver em função de mim e me ajudar com as minhas dificuldades. Se trata de que eu entendo agora que Ele me colocou aqui, que Ele me enviou na minha profissão, no ambiente onde eu estou, para viver do jeito que Ele quer que eu viva, adorando e chamando outras pessoas para adorar e contando a boa notícia. Então, a primeira coisa é essa, é orar consciente que eu sou um missionário. O que eu vou fazer? A gente pode fazer como Jonas. Poxa, acabei de receber uma notícia e viver indo para Tarsis. E viver em rebelião. E aí as escrituras mostram que o barco vira. Quem sabe, às vezes eu não sei dizer para as pessoas o porquê que o barco da vida delas está virado. Mas eu posso, olhando para as escrituras, perceber que às vezes não são todas, às vezes o barco está virado porque não é para aquela direção que Deus quer que a gente vá. E a gente está em postura rebelde. E Ele está nos querendo nos levar para Nínive. E eu vou dizer uma coisa, Vinícius. Discípulo que é discípulo, se não for para Nínive, o peixe vai engolir. É amedrontador isso, mas é metafórico também, gente. Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho para onde ir. Com todas as vezes que eu vou para o pé do Senhor, o Senhor diz para mim assim, você me ama? Eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, aquelas que já chegaram e aquelas que ainda vão chegar e que você tem que ajudar elas a chegar no aprisco. André, a gente apanhou de tudo que é lado, cara. Parece o Rock Balboa tomando burdoada. Deus perguntou e pergunta, você me ama? Mas eu quero inverter. Eu quero que as pessoas vão para a missão não pelo medo, pelo amor. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele nos ama demais. Eu acho que esse é o único jeito de responder ao chamado, sabe? Eu só posso ir para outras pessoas e falar para elas assim, ó, tem amor. Esse amor que você procura, tem no Senhor. Eu só posso dizer isso porque eu desfruto disso. Eu vou falar para uma pessoa assim, olha, o amor que você procura na carreira, na saúde, nas finanças, isso tudo está em Cristo. Vai para lá, mas eu estou falando isso porque eu desfrutei, Vinícius. Eu desfruto disso, é por isso que eu posso falar. E é por isso que eu posso falar para o discípulo que está aqui. Vai para o Senhor, vai desfrutar do amor do Senhor, mas tenha certeza que à medida que você desfruta desse amor, o Senhor quer que você reparta esse amor. Essa é a grande questão, a gente está repartindo amor. Fazer discípulo não é uma tarefa chata para atrapalhar a nossa vida, não. É falar para outras pessoas, olha, eu estou desfrutando de um amor maravilhoso e é isso que você procura, você não sabe. Mas eu tenho certeza disso. Esse amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. É isso. Você consegue orar? Vamos orar. Senhor, a gente ama o Senhor. A gente ama o Senhor. A gente não ama tão bem, Senhor, quanto a gente devia amar. Mas a gente ama e a gente quer amar mais. Dá força, dá poder para a gente obedecer ao Senhor. Dá um seu olhar misericordioso sobre a vida de quem não te conhece, para que a gente perceba que tudo que a pessoa precisa,
mais do que tudo, é do Senhor mesmo. E que a gente saiba ensinar isso. E que quando nos falte palavras para ensinar, que a gente tenha um coração inclinado e queira isso para as pessoas. Queira que o Senhor se apresente e por isso a gente ore, e por isso a gente faça amizade, e por isso a gente deixe as pessoas estarem perto da gente para comunicar essa grande e gloriosa boa notícia chamada Evangelho de Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor apareceu hoje aqui para a gente e a gente fica muito feliz e por isso que a gente anuncia e a gente fica feliz que o Senhor nos deu uma missão definida e a gente quer responder. Eis-nos aqui, Senhor, nos envia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, compartilhar esse vídeo aqui é um ato de amor. Faça isso. Deus te abençoe nessa semana. E semana que vem a gente tá junto, sem spoiler dessa vez. Volte para assistir. Valeu!